projetos relevantes com o uso das tecnologias na educação na região Nordeste. O Nordeste tem uma trajetória de constante crescimento com excelentes pesquisadores em suas universidades, organizadores de eventos, livros lançados, participação em comitês nacionais, associações e grupos de trabalhos, criadores de conteúdo só com a gente se referindo ao âmbito das IEs. Quanto às atividades na educação básica, inúmeras iniciativas já registradas em eventos, conforme participação de autores nessas ações, e também já algumas atividades premiadas, como nós vamos ver nessa apresentação. Apesar das restrições de infraestrutura tecnológica, docentes têm desenvolvido boas práticas no uso de tecnologias educacionais, a se ver usando plataformas digitais, ferramentas colaborativas, recursos multimídias e inteligência artificial. São exemplos de projetos e práticas de integração curricular das tecnologias com novas abordagens ao currículo, desenvolvimento de recursos digitais, a partir de novas metodologias de avaliação, aprendizagem ao longo da vida, inclusão e necessidades educativas especiais, ou utilizando ambientes virtuais de aprendizagem e habitats digitais, ainda integrando tecnologias móveis e a partir de outras possibilidades pedagógicas, redes sociais e comunidades online, comunicação e colaboração em ambientes virtuais, a robótica educativa, mundos virtuais, em 3D, simuladores e outras aplicações multimídias. Temos ainda o uso de recursos digitais na educação, com aplicativos, softwares, recursos na sala de aula, livros digitais, metodologias e recursos digitais na educação. Além disso, já vemos o uso de IA na educação, com a personalização do ensino e aprendizagem adaptativa, com chatbots e assistentes virtuais na educação, análise de dados e aprendizagem da máquina para avaliação educacional, uso para inclusão e acessibilidade educacional, sistemas de recomendação para recursos, éticas e desafios ao uso da IA na educação. Com relação ao BNCC, as experiências na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA e na educação especial. Vou destacar aqui nessa apresentação boas práticas para integrar tecnologia com qualidade, levando em consideração a integração pedagógica planejada, uso crítico consciente e avaliação contínua dos resultados. Por exemplo, eventos locais como esse do Nordeste, como esse que aconteceu no Maranhão, com o Festival Guarnicê de Cinema, que é uma mostra competitiva de jogos digitais, promovido pela UFMA, em parceria com a Man Games, e o projeto de capacitação com o espaço de laboratório Pixel nordestino de Olinda e o Hub de Games do Ceará, que oferece suporte técnico, capacitação e fomenta a economia local para desenvolvedores. Exemplos, por exemplo, de artigos de uma colega minha, aqui do Renoém, com a professora Iris, uma das autoras desse trabalho, Lendas Maranhenses em Jogo, um quiz interativo com inteligência artificial para a valorização da cultura local. Ou, por exemplo, projetos premiados, como o projeto nordestino de IA, que concorre à premiação mundial, foi ano passado, no Piauí, uma inteligência artificial iniciativa pioneira do governo Piauí, que foi selecionado como um dos vencedores da edição de 2025 do Prêmio Unesco. A gente vai ver também alguns professores de destaque, não dá para trazer todos os professores renomados do Nordeste. O Nordeste é muito grande como região, com muitas universidades, com bons pesquisadores, fazendo muitos trabalhos, mas eu queria destacar nesse vídeo o trabalho da professora Lin Alves, a Lin Rosalina Gama Alves, que é professora da UFBA, e uma professora que é professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, e ela é coordenadora da rede de pesquisa de comunidades virtuais. A Lin Alves, ela organiza e coordena há 15 anos o Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação, construindo novas trilhas, onde eu a conheci. Então, aqui estão alguns dos cartazes do evento que ela organiza. Eu participei na edição de 2019, já teve a edição de 2026, e eu coloco aí também o cartaz de 2024. Fiquem ligados para quem quer acompanhar esse evento, o catálogo, que é um evento mostrando aí mulheres na ciência, mulheres nos jogos digitais, e ele é interdisciplinar, envolve várias áreas. Esse aqui é o meu colega professor Nelson Preto, nós estamos no GT16
da Amped, e o professor Nelson Preto é um professor muito conhecido, né, professor da UFBA, e aí ele estuda internet, estuda educação, cybercultura, informática educativa, tecnologia educacional, software livre, soberania digital e acesso aberto. É um professor que vem trabalhando para que a gente desenvolva, né, plataformas nacionais e de acesso aberto. Então, um professor que trabalha com conexão, tem aí, eu destaco aqui um trabalho em inclusão digital com a professora Bonila também, da mesma universidade. Tem uma discussão muito grande sobre soberania digital. E alguns trabalhos que eu destaco dele é a produção colaborativa e descentralizada de imagens e sons para a educação básica, né, conhecimento e tecnologia livre na educação, mais uma série de livros que ele tem, né, lançado. Esse aqui é o meu colega, professor João Batista Botentuí Júnior, da Federal do Maranhão, né, é professor em ciência da educação, com a especialização em tecnologia educativa. Nós nos conhecemos em Portugal e a gente vem desenvolvendo uma experiência de parceria acadêmica entre a Federal e a Estadual do Maranhão. Esse professor é um homem muito jovem, né, um professor permanente dos programas. Nós trabalhamos juntos no PG CUT, né, que eu já findei a relação, e ele permanece como professor do PG CUT e é professor do PPGEB. Ele é o organizador, líder do grupo de estudos e pesquisa em tecnologias digitais na educação, e ele desenvolve esse evento catálogo no Maranhão, que já vai na 11ª edição, que é o Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. Esse é um outro colega, o professor Luiz Paulo Leopoldo Mercado, também do Renoem, sou professora do Renoem, e é um professor, né, voltado também para as tecnologias de informação, que atua com formação continuada de professores, educação à distância, integridade na pesquisa e educação para emergências climáticas, né? É um dos organizadores do Congresso da PECI, né? E do Seminário Nacional da IDAPECI, que tem a revista, e aí eu apresento aqui a revista, que é a revista de Educação à Distância e Práticas Educativas Comunicacionais e Interculturais, que é um grupo reconhecido, né, e certificado pelo CNPq, vinculado à Federal de Sergipe, que também tem uma série de professores, né, amigos aí, irrestrita, né, com uma maravilhosa diversidade de atividades e atuações no Nordeste. Esta sou eu que lhes falo, né? Sou a Sânia Fernanda, sou professora da Estadual do Maranhão, ligada ao Departamento de Educação, curso de Pedagogia, sou graduada em Pedagogia, sou doutora em Multimídia e Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, né? Sou líder do grupo de estudos, pesquisa em tecnologias educacionais, sou ligada à equipe de formação aqui da universidade, do Maranhão, a Progep, e eu trabalho com formação de técnicos, né, e de professores no âmbito da competência digital. Minhas pesquisas, né, atualmente geram em volta da LGPD e ECA Digital. Nós estamos preparando aí uma formação do nível social para discussão dessas duas leis, né. Trabalho com design de cursos de formação continuada de professores, em interseção com as tecnologias digitais. A gente faz o mapeamento, né, das demandas locais de algumas cidades do Maranhão e tenta desenvolver cursos de formação continuadas em que haja essa interseção das tecnologias. Minha pesquisa se volta para a formação docente para o desenvolvimento de competências digitais, né? E eu trabalho com comunidade de prática para integração, fazendo também esse mapeamento de políticas nacionais para conectividade, né? Para os saberes digitais, letramento digital. Então, uma série de coisas que eu estudo também. Então, isso vai nos colocando diante de alguns desafios da tecnologia na educação. Por exemplo, quando a gente chega nas escolas, né? A infraestrutura, acesso desigual, as ferramentas digitais, então a gente não tem, às vezes, um computador por aluno, né? Além disso, a formação adequada dos professores para o uso pedagógico e o equilíbrio entre tecnologia e interação humana na sala de aula. A gente não pode só deixar os alunos, né, interagindo com os computadores. E aí eu trago aqui algumas políticas que impulsionam as tecnologias na educação no Nordeste, entre elas o projeto de lei, né, que é o 4.000
234 de 2020, que institui a Rede de Inclusão Digital do Nordeste, que é o objetivo de fornecer equipamentos informáticos e infraestruturas de acesso à internet nas escolas dessas regiões e realizar cursos de capacitação de professores e educadores da rede pública para uso de tecnologias da informação. Eu digo para vocês que eu estou atuando nesse final de semana, nos últimos 3 finais de semana, numa aldeia indígena aqui do interior do Maranhão. As escolas estão equipadas com internet e com computadores, né? Infelizmente, ainda não tem um computador por aluno, são 10 computadores, mas eles já trazem computadores pessoais e a gente consegue desenvolver algumas atividades. Outras políticas que impulsionam é o projeto piloto do Nordeste, né, conectado, que foi lançado em 2023, que é uma ação que vai beneficiar estudantes e professores da cidade de Juazeiro, na Bahia, Petrolina, né, em Pernambuco, com oferta de internet de qualidade na região. E aí a gente vai tendo esses destaques aqui, né? O Nordeste líder em escolas conectadas, a internet, né, por projeto federal, como o projeto Aprender Conectado, que torna o Nordeste, né, a região com maior acesso às redes em escola. E aí a gente vai ver cerca de 4.200 escolas receberam acesso à internet de alta velocidade, com 308.602 estudantes beneficiados. E a gente vê aqui projetos premiados, como os projetos que envolvem, né, 2 projetos de pesquisadores no Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais e que envolvem inteligência artificial, foi da UFAL, né? E educação foram selecionados pela Fundação Itaú para receberem apoio financeiro e mentoria. Em todo o Brasil, o edital contemplou 26 iniciativas que utilizam IA com foco na melhoria da educação básica pública brasileira, especialmente com formação de qualidade, inovação e inclusão. A gente também vê aqui o 8º Prêmio Territórios Tomi Otaki, né, revelou 10 projetos educacionais mais inovadores, 4 deles, né, em escolas do Nordeste, como a Carnaúba, o projeto Carnaúba 360, que foi na Escola Municipal Abatabeta, Caucaia, Ceará. Foi o projeto utilizava tecnologias como realidade virtual para explorar a cultura local e a importância da carnaúba. O Superatletas, que foi na Paraíba, inspirado em cultura indígena, potiguara. O projeto desenvolve práticas esportivas promovendo inclusão e fortalecendo a identidade dos alunos através do esporte. O Criança do Pelô, que foi da Bahia, que a iniciativa destaca a riqueza cultural do Pelourinho, né, envolvendo crianças em projetos artísticos e educacionais que resgatam a história e herança afro-brasileira do bairro. E o 4º projeto foi valorização da produção das artesãs vassoureiras de Sergipe, em Itabaianinha. O projeto valoriza o trabalho das artesãs locais, desse modo integra atividades pedagógicas e fortalece a economia criativa da região. Então, a gente vai vendo aí alguns benefícios das tecnologias na educação, como personalização do ensino, maior engajamento dos alunos, acesso ampliado ao conhecimento e desenvolvimento de habilidades digitais. A gente chega à conclusão que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para transformar a educação, mas o protagonismo deve ser sempre do processo de aprendizagem. Até a próxima com mais mapeamento de experiências educativas com tecnologias no Nordeste.